Um simples movimento nos dedos polegar e dedo mínimo é um bom sinal para recuperar o movimento? Sempre! Se você não tinha e agora você tem esse simples movimento, gente, é muito bom, é um ótimo sinal. Qualquer movimento que você tem voluntário, que você manda e que ele começa a fazer, mesmo que seja mínimo. Então você tá lá com o dedo assim, vamos pensar no mínimo aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aí você tá lá com o dedo assim, aí de repente você faz o movimento assim, que for, ou pelo menos só um pouquinho, você não fazia nada, estava com o dedo completamente parado, de repente você faz isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Então a pessoa está perguntando aqui, sinto coceira no meu lado acometido, é normal? Vamos lá, primeiro a gente tem que entender uma coisa, normal, qual que é o significado de normal, né? Eu acho que ninguém é normal, porque nada é normal nessa vida, né? Todos nós temos as nossas anormalidades, né? Eu acho que ela quis dizer se é esperado, ou se é comum, se é por conta do AVC, né? E mesmo se for por conta do AVC, a gente tem que considerar que isso não é normal. Não é para eu estar sentindo coceira, eu quero diminuir essa coceira do lado acometido. Mas isso pode ser uma alteração sensorial, sim, tá? Primeiro tem que descartar outros fatores, procurar um alergista, ver se não tem outros fatores que pode estar levando essa coceira, um dermatologista. Se não tiver nenhum fator de origem do tecido da pele ou de algum processo alérgico, pode ser que seja uma alteração sensorial, onde você perceba, tem uma alteração, uma sensibilidade alterada daquele lado. Então a sua percepção fica realmente alterada. Não é comum a gente ver isso, tá? Essa sensação de coceira, mas eu já tive pacientes que tiveram, tá? Uma desregulação no sistema nervoso central responsável pela questão sensorial no cérebro, ou seja, a região do cérebro responsável pela parte sensitiva pode ter sofrido uma lesão. A gente tem uma região do cérebro, mais ou menos aqui, onde a gente, lá no nosso encéfalo, onde tem a função de ser responsável pela questão sensorial. E aí, se você teve lesão naquela região, você pode ter uma alteração nessa sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, não é só a sensibilidade de, tô sentindo minha mão batendo aqui, tá? Pode ser sensibilidade tátil, vibratória, térmica, a percepção da posição no corpo, no espaço, enfim, sensibilidade discriminatória, onde eu discrimino o que está acontecendo ao meu redor em relação ao toque, enfim, tem muitos tipos de sensibilidades aí. A Francine está perguntando se quem teve convulsão pode fazer tratamento com TMS. Francine, TMS, estimulação magnética transcraniana, para quem não sabe, é uma forma de neuromodulação, onde a gente modula o cérebro através de um estímulo magnético, um estímulo elétrico que se transforma em campo magnético. Depende, tá? Se esse paciente estiver em processo de convulsão não controlada, né, e que esteja acontecendo, a gente não começa fazendo. Mas a gente já tem vários pacientes com histórico de convulsão e que a gente acaba fazendo porque já está há algum tempo controlado, no mínimo 6 meses de controle dessas crises convulsivas, tá? Então a gente não é uma contraindicação absoluta se tiver controlada, tá? Sensorial do cérebro pode ter uma alteração por conta da lesão? Sim. Quando a gente fala que faz uma lesão numa área do cérebro, cada área do cérebro nosso é responsável por uma função específica. Então, pela função motora, pela função sensitiva, pela função cognitiva, pela função visual, pela habilidade de percepção. Então, cada região do cérebro tem uma função específica. Se eu tenho uma lesão naquela região do cérebro que tem a função de me dar a capacidade de sentir,
então eu vou ter uma alteração sensorial importante, tá? Muita gente não fala e muita gente acha que é só movimento, não eliminando a importância do movimento, é óbvio que é importante, mas a sensibilidade, a percepção também é muito importante. Afinal de contas, quem nunca sentou de perna cruzada e na hora que levantou, a perna estava formigando e não conseguia sentir a perna igual sentia antes? E aí teve que dar uma batida assim do pé forte no chão para conseguir perceber aquela perna até, e aí começou a andar errado por conta daquilo, mancando por conta daquilo. E só depois que essa sensibilidade voltava, que esse formigamento para de acontecer, que a gente volta a andar normal. Meu filho de 4 anos faz isso direto, fala, mãe, tem formiguinha no meu pé. E aí na hora que ele levanta, ele não anda da mesma maneira, né? Então isso é uma alteração sensorial temporária que aconteceu porque a gente comprimiu o nervo ali da perna e não chegou condução neural para o músculo mais de periferia. E que depois que a gente descruza a perna, a gente melhora, bate no chão, movimenta e aquele impulso neural chega ali naquele músculo, né?